Quantos têm dito esses dias? Não consigo orar. Já ouvi muitas pessoas dizer isso para mim. Pastor, eu não consigo orar. Pastor, eu perdi a vontade de orar. Eu tento orar, mas eu não consigo, eu não encontro palavras, eu não estou conseguindo orar. O que está acontecendo? Todos nós, irmãos, passamos por esse problema. Preste bem atenção, querido, que isso acontece porque muitas vezes nós nos sentimos frios, nos sentimos desanimados espiritualmente e a gente vai dobrar o joelho ou vai orar de qualquer forma que seja e a gente chega a achar, a pensar que Deus não está nos ouvindo. Não sentimos a presença de Deus, temos vontade de ter uma experiência espiritual, sobrenatural e não temos, ou se tivemos faz muito tempo, precisamos de uma experiência nova. E aí, aos poucos, e você vai orando, 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 e não vai vendo respostas de Deus, não vai vendo Deus operar, e você começa a desanimar de orar. E de repente, você... E as lutas da vida, o corre-corre da vida, a sobrecarga das coisas do dia a dia, de repente você se vê sem a mínima vontade de orar, e quando você até se propõe a orar, você vai a algum lugar e tenta falar com Deus, a sua mente fica dispersa, você não consegue encontrar palavras, a mente fica confusa, você de repente está ali para orar, mas você se pega de repente voando com a mente, pensando em outras coisas, nos problemas, sei lá. Eu sei que isso está acontecendo com muitos, porque já aconteceu comigo e acontece com todo servo e serva de Deus, com certeza. Mas qual é a solução? Preste muita atenção no que eu vou falar agora, porque isso vai fazer a diferença. Em Atos capítulo 10, conta a história de um homem chamado Cornélio. O capítulo 10 inteiro, ele fala sobre isso. É até importante que você faça a leitura hoje, se você quer uma dica de leitura hoje, tá? De um capítulo da Bíblia, leia Atos capítulo 10. Isso vai fazer a diferença para você. E esse homem chamado Cornélio, a Bíblia diz aqui em Atos 10, que ele estava em sua casa por volta das 3 da tarde, era um horário costumeiro que os judeus tinham para orar, embora ele não era judeu, era um centurião romano. Eu acho que ele era um prosélito, a Bíblia não deixa claro isso, mas ele seguia os ritos judaicos, inclusive da oração. E ele estava orando, e de repente apareceu diante dele um anjo, e o anjo disse para ele assim: Cornélio, a tua oração foi ouvida. Nós temos um outro exemplo, que é o exemplo de Daniel. Daniel estava muito triste por conta das revelações que ele havia recebido. Ele estava buscando entender, buscando compreender, buscando respostas de Deus. E ali ele começou a jejumar, começou a buscar a Deus, e nada de Deus responder. Passou 5 dias, passou 10 dias, passaram 20 dias, e nada de respostas. Até que de repente um anjo aparece a Daniel e diz a Daniel: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a buscar o Senhor, a tua oração foi ouvida. Tu és muito amado. Observe, querido, nesses detalhes, é aqui onde está a solução do problema para você voltar, conseguir orar. Esses dois homens, e temos muitos outros exemplos bíblicos, mas eu pego sempre esses dois exemplos. Tem o de Ezequias também. Deixa eu só colocar o de Ezequias aqui. Isaías foi lá e disse a Ezequias: assim diz o Senhor, arruma a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ezequias virou para a parede, começou a chorar, em poucas palavras apenas pediu a Deus para se lembrar dele. E ali, naquele mesmo instante, Deus falou: Isaías, volta e diz para o meu servo que eu vou curar ele. Isaías voltou e falou para ele a mensagem de Deus. O que é que a gente percebe em comum nesses três homens? Daniel, Ezequias e Cornélio. Esses homens estavam orando. Uma oração comum, dentro de um quarto, trancado. Ezequias chorando em cima da cama. Cornélio no seu quarto. Daniel sempre no seu quarto, com as portas abertas para Jerusalém, orando. Eles não estavam vendo anjos. Eles não estavam ali sentindo a presença de Deus. Eles não estavam percebendo alguma coisa espiritual em sua volta, ou tendo algum tipo de visão, ou algum tipo de revelação. Eles apenas estavam num lugar
entre paredes, a sós, orando, falando com Deus. Sim. E dali eles se levantavam e iam fazer suas atividades, como você costuma fazer. Mas o fato é que quando o anjo do Senhor aparece ali, o anjo enviado pelo Senhor aparece ali e diz: a tua oração foi ouvida, para Cornélio. E quando o anjo diz para Daniel: Daniel, desde o primeiro dia, embora a resposta demorou, sim, mas desde o primeiro dia que aplicou o teu coração a buscar Deus, a tua oração foi ouvida. Quando ouvimos o profeta Isaías voltando para Ezequias, dizendo: Ezequias, Deus ouviu tua oração. Tantos outros exemplos que poderíamos dar. O que a gente entende aqui, queridos? Que embora aqueles homens não estavam sentindo a presença de Deus, contemplando alguma coisa espiritual, Deus estava ouvindo a sua oração. A Bíblia diz, amados irmãos, que Deus, Ele ouve constantemente a oração dos seus servos. Sim. A Bíblia chega a dizer que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Não confunda os sentimentos humanos com a sua fé. Não permita que o sentimento de que Deus não está ouvindo, de que Deus não está respondendo, não permita que isso lhe impeça de orar, porque Deus está ouvindo sim. Deus sempre está ouvindo. Por mais que você chegue ali e você não consiga, mas Deus está lá, ouvindo o gemido da tua alma. Paulo diz: nós não sabemos orar como convém, porque o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não há eloquência, não há palavras, os homens mais versados, mais habilidosos nas palavras, mais eloquentes nas palavras, as orações deles, irmão, nunca saem corretas, sempre é o Espírito de Deus intercedendo por nós. Então, aqui, isso para mim fez a diferença, e isso deve fazer a diferença para você. Você deve chegar para Deus, irmão, seco, vazio, sem conseguir falar direito, mas dizer para Deus: Senhor, eu não estou sentindo tua presença, eu estou frio, eu estou desanimado, eu estou sentindo a escuridão dentro de mim, eu não estou conseguindo me concentrar direito, mas eu sei que o Senhor está me ouvindo. Eu quero direcionar para o Senhor essas palavras. Senhor, eu preciso do teu socorro, preciso da tua ajuda, preciso que o Senhor mude essa situação, preciso que o Senhor me ajude a resolver esse problema, preciso que o Senhor faça esse milagre. Eu preciso da tua comunhão, preciso de um renovo espiritual, de um fortalecimento espiritual. Basta você falar. Simplesmente fale. Ele estará lhe ouvindo. Lembra de Cornélio, lembra de Daniel, lembra de Ezequias. Eles não estavam sentindo a presença de Deus. Eles não estavam contemplando a glória de Deus. Eles apenas estavam falando com Deus, apenas falaram. Quantas vezes você falou no seu quarto e saiu e de repente acha que será que Deus ouviu? Claro que Ele ouviu, irmão. Quantas vezes simplesmente você estava lavando o prato, dirigindo o carro, fazendo os afazeres de casa, ou mesmo no trabalho, no seu escritório, na loja onde você trabalha, onde quer que você trabalha, e você falou com Deus ali no seu coração, sentado no birô da tua loja, sentado no birô da repartição que você trabalha, no departamento que você trabalha, ou lá mesmo nas atividades, se você trabalha com máquina, de repente ali você ali, trabalhando ali, no coração falando com Deus. É claro que Deus está ouvindo. Deus, querido, Ele sempre ouve. O nosso problema, repito, é que a gente nos deixa enganar pelos nossos sentidos. E os nossos sentidos nos enganam, dizendo que Deus não está ouvindo, porque hoje eu estou triste, desanimado, fraco, não estou sentindo nada. Então, aí vai parando de orar. Não deixe isso acontecer. Os teus sentidos estão enganando. Volte a falar com Deus. Ele vai estar sempre lhe ouvindo. Sei que muitas vezes você ouviu: eu já fui pedir um conselho, irmão, eu já sei qual é o conselho dele. Vá orar, né? Mas eu já tenho orado, e Deus não tem respondido, já tenho orado, Deus não tem falado. Querido, paciência. Tenha paciência, apenas continue orando. E continue orando nesse sentido. Quando você, no pior momento da tua vida, na pior fraqueza espiritual, na pior frieza espiritual, fale com Ele, Ele vai estar lhe ouvindo. Sempre, sempre. Quantas vezes eu já fiz isso? Me ajoelhei, eu em pé, eu aqui olhando para o céu e dizer: Senhor, estou tão frio, Senhor, estou tão fraco,
Senhor, eu estou tão desanimado, tão desmotivado. Senhor, eu preciso da tua ajuda, do teu socorro. Senhor, eu não estou te sentindo, te percebendo, mas eu sei que o Senhor é Deus. É impossível que o Senhor não ouça o que eu estou falando. É impossível que o Senhor não ouça o que eu estou pedindo, o que eu estou colocando aqui para o Senhor. É impossível, irmãos, que Deus não ouça a sua oração. É simplesmente impossível. Apenas continue falando com Ele. Nem que seja apenas 5 minutos por dia. Não tem problema, apenas fale com Ele. Procure falar com Ele dirigindo o seu carro, fazendo a sua fazenda de casa no seu coração. Andando na rua, dentro do ônibus, no metrô, em qualquer lugar. Procure falar com Ele alguns momentos ali, no seu coração ali, mesmo no meio das pessoas, e lá o coração falando, Senhor, obrigado, Senhor, me protege aqui, me dá livramento aqui, Senhor, esteja comigo, me dá tua comunhão aqui, eu preciso, Senhor, disso, Senhor, me ajuda, me consola, me conforta. Enfim, fale com Ele onde você estiver. E Ele com certeza, apenas fale. Não precisa de ritual. Fale, simplesmente fale. Se estiver num lugar, se puder abrir a boca e falar, fale. Se você estiver num lugar que não puder, fale apenas no seu coração, Ele vai ouvir do mesmo jeito. Mas aí assim, você vai conseguir voltar a orar. Amém? Então, queridos, em poucas palavras, obviamente, é o que eu estou tentando colocar para vocês aqui e ajudar vocês. E eu tenho certeza que essa palavra, se você fizer o que eu estou colocando aqui pela Bíblia, a tua vida de oração vai mudar. Mesmo que você não venha a ser aquela pessoa que ora 2 horas por dia, se você orar 5, 10 minutos com sinceridade a Deus por dia, tá? Não se deixando enganar pelos sentidos, mas saber a certeza absoluta que Ele está ouvindo, é impossível que Ele não ouça. Aí você vai continuar, sim, seguindo avante na sua vida de oração. E é só ter paciência para receber as respostas. E tenha essa palavra como uma resposta dele para você hoje.